Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Análise Técnica do Preço do Leite para o Brasil. Nós estamos falando, então, no mês de junho de 2026. Nós vamos fazer a análise técnica do preço do leite produzido em abril e recebido em maio pelos produtores, de acordo com os dados do CPEA. Bom, antes da gente entrar efetivamente na análise do preço, eu queria só explicar o que é análise técnica, tá? Esse termo, análise técnica, é essencialmente a análise gráfica dos movimentos do preço, tá? Essa análise, esse tipo de análise é muito comum e já tradicional no mercado financeiro, e eu, como já tenho experiência nesse tipo de mercado, eu estou trazendo para o ambiente do leite essa leitura e que eu tenho certeza que pode contribuir para a gente entender o que pode acontecer com o preço, observando o comportamento do passado. É lógico que o comportamento do passado ele não garante o comportamento do futuro, mas é essencialmente aonde a gente tem as informações para poder obter alguma intuição dos movimentos que podem acontecer daqui para frente. Então, são apenas dois gráficos que a gente vai analisar aqui e que podem dar muita clareza para a gente de qual vai ser o próximo movimento do preço do leite nos próximos meses. Bom, vamos então direto para a nossa análise e eu vou compartilhar a minha tela aqui com o nosso primeiro gráfico. No nosso primeiro gráfico, a gente pode observar o comportamento de longo prazo do preço do leite, que é marcado pela linha azul. A gente tem também essa linha vermelha tracejada, que representa a média móvel do preço do leite ao longo do tempo, e as linhas verdes, que nos mostram os limites de volatilidade do preço do leite. Esse indicador que constrói essas linhas verdes chama-se banda de Bollinger, como eu falei, é derivado lá do mercado financeiro, no mercado de análise de preço de ações e etc. Tá? Bom, vamos então dar um zoom aqui na parte do gráfico que mais nos interessa. Bom, é importante dizer, antes de começar a analisar, que esses valores que estão mostrados aqui nos nossos dois gráficos, eles são valores reais, ou seja, descontados os valores da inflação, tá? Então, o que o CPEA divulgou no último resultado é que o preço recebido pelo produtor de leite na média do Brasil foi 2,66, que é esse valor que está aqui. Ele ficou um pouco sobreposto com o valor da média, que é 2,64, que é esse valor em vermelho aqui, e o preço CPEA é 2,66, tá? Então, e está representado, como eu falei, pela linha azul. Então, esse pontinho aqui é o preço atual pago aos produtores de leite, tá? No nosso último vídeo, a gente estava nesse ponto, tá? E eu sinalizei que quando o preço toca a banda inferior, ele tende a fazer um retorno à média. E aí eu falei o seguinte: bom, nós estamos nesse ponto e muito provavelmente para os próximos meses, esse movimento tende a continuar em direção à média, porque isso é um comportamento padrão. Sempre que o preço atinge um valor próximo à banda inferior, ele tende a fazer um movimento de retorno à média. E isso se configurou, então diz que nossa análise aqui foi acertada do mês passado, então o preço agora está exatamente em cima do valor da média, que é essa linha vermelha tracejada que eu estou destacando aqui. Bom, assim como a gente pode observar no passado, a partir do momento que o preço toca a nossa média, logo na sequência do movimento de retorno à média, a gente pode esperar que esse movimento continue um pouco mais para cima, né? Notem que sempre que ele chega na média, ele ultrapassa um pouco mais esse valor. Em alguns momentos ultrapassa bem mais, chega a alcançar a borda superior, né, o limite inferior e até ultrapassar ele. Em outros momentos ele vai praticamente exatamente no limite superior e depois ele faz o retorno para baixo. Então nós estamos no momento em que ainda há de se esperar algum movimento para cima, tá? Nesse sentido, só que como eu falei no vídeo anterior também, pouco provável que ele atinja esse valor da banda superior de 3,19. E aqui tem um outro fundamento importante para destacar. Notem que o preço, essa linha vermelha, ela apresenta uma tendência de alta, tá vendo? Ela veio aqui desde 2015, sempre subindo, 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 até que chegou em 2023
ela apresentou um ponto de inflexão e passou a ter um movimento diferente de queda. Isso aqui a gente pode considerar como sendo uma quebra estrutural da tendência, tá? A gente vinha numa tendência de alta muito bem marcada e agora a gente observou uma quebra para uma tendência de estabilidade quase baixa, tá? A gente pode confirmar esse movimento de quebra estrutural, os topos do gráfico cada vez mais baixos e os fundos cada vez mais baixos. Tá? Então, esse canal que eu estou destacando aqui, ele nos mostra também um movimento de baixa. Tá? Então, por isso que eu estou falando que, a partir desse momento em que o preço atingiu a média, ele tende a subir um pouco, mas entendendo que ele está num movimento de baixa, provavelmente ele não vai até lá em cima. Tá? Provavelmente o que vai acontecer, ou o caminho mais que tem a maior expectativa de acontecer, que tem a maior probabilidade de acontecer, seja ele fazer um movimento aproximadamente aqui e depois fazer de volta o retorno à média e, quem sabe, voltar aqui para baixo e conseguir continuar esse movimento aí no entorno da média, que é a linha vermelha. Tá? Então, assim, existe, olhando para esse gráfico, a gente conclui que existe ainda espaço para o preço subir, mas sabendo que esse movimento de alta pode se desacelerar, tá? Em função de uma linha de tendência de baixa que a gente começou a perceber aqui. Tá? Um cenário bem diferente disso seria já uma reversão na média, né? Chegar nesse ponto a gente já observar uma queda, ou se o movimento de alta persistir forte, né? Que seria um movimento que poderia romper esse topo aqui, né? E chegar mais ou menos nesse nível alinhado com o último topo mais alto aqui, recente. Tá? Mas o fato é que o movimento do mês passado foi de aproximadamente 11%, tá? Em relação ao preço anterior, em relação a esse preço daqui. Esse movimento daqui até aqui representou uma alta de aproximadamente 11%. E esse movimento, esse último movimento desse mês, também representou uma alta de aproximadamente 11%. Esse aumento ele é muito expressivo. Tá? Se falar de 10%, 11% em 2 meses consecutivos, isso indica uma volatilidade bastante alta, movimentos bastante fortes, né? Tanto que as bandas inferior e superior elas estão apresentando um alargamento, né? Elas estão se distanciando umas das outras. Isso mostra que existe volatilidade nesse mercado, nessa fase de mercado, tá? Mas que assim, isso pode indicar que esse movimento seja ainda forte, tá? Mas que pode também haver uma exaustão desse movimento no curto prazo, tá? Antes que ele retome o crescimento em direção à borda superior que seja. Vamos então agora analisar o nosso segundo gráfico da nossa análise técnica. Bom, nesse gráfico, a gente tem alguns elementos importantes. Para quem perdeu o nosso primeiro episódio, eu vou passar rapidamente quais são os principais elementos aqui. Cada box desse, cada caixinha dessa, representa os preços que foram pagos em todos os janeiros da nossa série temporal, que vai de 2015 até 2024, tá certo? Então, eu tenho janeiros de 2015 até janeiro de 2024, que constituem essa caixa. E essa caixa tem mais dois elementos, que são esses pavios, né, ou esses whiskers, né, que a gente chama, que mostram os limites em que o preço pode caminhar. A caixa representa 50% dos preços praticados e aqui nós temos 25% e aqui mais 25%, totalizando 100% dos preços que aconteceram em todos os meses de janeiro. E a análise é feita para todos os meses da mesma forma. Além disso, a gente tem essas linhas azuis aqui no meio, que representam as medianas, tá, dos preços pagos em cada mês, a linha pontilhada cinza, que é a média, tá? Então notem que a média e a mediana representam o caminho natural do preço, considerando a sazonalidade histórica que a gente tem no Brasil, tá? E a gente tem a linha vermelha, que são os preços que foram pagos em 2025, só para a gente ter uma referência mais recente, e o que nos interessa mesmo
é o movimento da linha azul, que são os preços de 2026. Vamos então dar um zoom nessa parte do gráfico para a gente entender o que aconteceu e qual é o cenário que a gente pode colocar daqui para frente. Bom, vamos lá. Então, no nosso último episódio da nossa análise, nós estávamos falando que o preço estava nessa parte inferior da caixa. Aqui, os valores corrigidos pela inflação nos mostram que esse valor era aproximadamente 2,23. Tá? Depois, nós observamos, então, um aumento de aproximadamente 11%, que nos levou a valores de 2,45, que é o valor real descontado da inflação. Tá? E depois mais 11%, que nos levou ao patamar de hoje de 2,66. Notem que no episódio passado eu falei que o preço fez esse movimento saindo da parte inferior da caixa do mês de fevereiro, que estava relativamente barato em relação à média, passou para a parte superior da caixa do mês de março, atingindo valores ainda dentro da normalidade, porque está dentro dos 50% que compreende a caixa, porém já acima das médias e das medianas, tá certo? O que a gente espera, e o cenário que eu tracei foi que, bom, a gente está em movimento confirmado de alta e que ele pode caminhar nesse sentido, testando os limites superiores das caixas. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente observou, então, inclusive um rompimento do limite superior da caixa, que estava aproximadamente nesse nível aqui, que é o valor um pouco abaixo do 2,66 que a gente está observando hoje. Bom, nesse sentido, o que a gente pode colocar de cenário daqui para frente, pensando somente na análise técnica, que é o que nós temos em tela aqui? Bom, o movimento de alta foi bastante acelerado nos 2 últimos meses, tá? Se ele continuar acelerado da mesma forma, ele pode continuar superior ao limite da caixa, tá? Passando aqui por cima delas, né? E aí fazendo uma projeção até julho, tá? Que a gente tem aqui, julho é o mês que a gente tem o pico histórico médio, tá? Então pode ser que a gente observe ainda movimentos de alta até julho, só que, atenção, isso não é uma previsão, tá? Eu estou só gerando o primeiro cenário e, além disso, a gente pode ainda dizer que o fato do preço estar contido nesse patamar desse limite superior da caixa nos diz o seguinte: ele está se distanciando da média. E a média e a mediana, elas funcionam como um imã, tá, para o preço. Então, cada vez que o preço se distancia mais da média e da mediana, existe uma força, né, implícita aqui que pode trazer esse preço para mais próximo da média histórica. E foi isso que aconteceu em 2025. 2025 começou com preços muito altos, tá vendo, em relação à média e à mediana, tá? E aí, quando chegou aqui em março, houve uma correção, tá, em direção à média e à mediana, e isso depois se alinhou ao comportamento mais natural que o preço tem, né, no resto do ano, que é os valores centrais aqui de média e mediana. Bom, por que eu estou falando isso? Porque apesar de haver esse cenário que pode projetar o preço mais para cima, chegando aí nessa casa aqui, né, dos 2,90 a princípio marcados aqui, pode ser que a gente observe algum movimento de correção por esses dois motivos. Aumentos fortes nos 2 últimos meses e a pressão que ocorre em função do distanciamento da média. Então, a gente pode ter um cenário aí de correção, tá? E fazendo com que o preço se alinhe de novo à média e à mediana, e ele caminhe mais ou menos nesse sentido. No movimento de correção mais suave, pode ter um terceiro cenário, onde a correção seja mais abrupta, né? Você vê que em 2025 a correção aconteceu durante 2 meses, e se isso acontecer, a gente pode caminhar pelo limite inferior das caixas. Então, a gente tem que ficar sempre atento aí às variáveis, né, fundamentalistas da oferta e da demanda, para ver quais são os sinais que o mercado vai nos dar, mas basicamente são esses 3 cenários.
Bom, espero que você tenha gostado da análise e que ela ajude você a fazer uma prospecção do preço do leite daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e dá um joinha no nosso canal para ficar e ative o sininho para ficar ligado nas próximas edições da nossa série. Um abraço a todos e até a próxima.